ela está relacionada diretamente não com a cor, mas com a tonalidade, o claro e o escuro. Isso nos dá a ilusão daquilo que está perto e daquilo que está longe. Como fazer isso? Primeiro eu tenho uma referência fotográfica. Fiz um estudo aqui, peguei uma forma retangular, calculei a base, calculei aqui no caso desta imagem 11 centímetros e percebi que eu tenho três partes iguais, uma parte maior para uma parte menor. É um retângulo bem proporcional. Toda a imagem, então, a gente acha primeiro o quadrado, a metade do quadrado e pega uma parte dessa e coloca em cima. O que sobrar da sua gravura, recorte e jogue fora. Para quê? Para ter um equilíbrio na composição. Então vamos lá. Passei essa imagem agora para um Xerox ampliado, somente para fazer o estudo. Eu não vou pintar no Xerox. É só para eu entender. Claro, médio, escuro. Se eu for usar depois cores, eu vou usar esta referência e não vou copiar. Fiz o desenho baseado nesse, transformei ele em traços e vou seguir esta referência na hora de pintar. Vamos esquecer agora do tom, da cor, vamos apenas trabalhar o tom. Vou fixar esta folha na mesa para evitar que ela se mexa, deformando o meu desenho. Fiz aqui a variação do preto e do branco e consegui vários tons, várias tonalidades. Como eu vou utilizar essas tonalidades? Eu preciso, depois de uma mistura, fazer a seleção, montar a escala tonal. Como assim? Eu vou pegar primeiro o preto, agora eu vou pegar a mistura que eu fiz com branco, a mais escura. Ela vem depois do preto. Eu observo que é um cinza bem intenso, bem escuro, mas não é preto. Vou pegar agora um cinza um pouco mais claro. Observe que a cor está clareando. Vou pegar agora o outro próximo cinza. Vou pegar agora um cinza mais claro. E por último, eu vou utilizar o branco. Preciso pintar de branco? Não, não preciso, porque o meu papel já é branco. Então eu tenho aqui agora a escala tonal. Eu tenho o tom 1, o tom 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que é o papel. No caso de uma pintura seria a tela, a própria tela. Onde é branco eu não vou ficar pintando de branco, porque o meu trabalho fica carregado e artificial. Vamos então aplicar agora essa escala tonal ao trabalho. Se eu observar a minha referência, eu percebo que os elementos para indicar profundidade, alguns estão em primeiro plano perto de mim, outros estão em segundo e outros estão em terceiro. Então, primeiro plano é o que está perto, segundo plano é o que está afastando e terceiro é o que está muito afastado. Primeiro plano é a cor mais escura, o tom mais escuro. Então, qual é a tonalidade que eu vou utilizar aqui no mais escuro? O preto, puro. Seria esta árvore aqui, que ela está em primeiro plano, está mais próximo de mim. Se eu colocar no meu trabalho, não se preocupe com o contorno perfeito. Use um pincel não muito longo, de cerda muito longa, porque cerda muito longa ela se abre, e aí ela estraga muito o contorno, então um pincelzinho mais curto. Eu tenho aqui a marcação do tom. Primeira árvore. Primeiro plano. Aí eu tenho o segundo plano, eu tenho duas em segundo plano, eu tenho a número 3 e a número 5, seria esta imagem e essa está mais afastada. Qual a tonalidade eu vou usar? O cinza
mais escuro, mas não mais o preto. Observe que eu estou fazendo chapado sem utilizar luz e sombra, para indicar apenas o estudo de profundidade do quadro. Quando eu afastar esta imagem, ou num quadro, eu vou perceber que existe um campo visual de tonalidade. A gente conhece isso também no desenho como perspectiva, tá? Isso vai indicar aquilo que está perto e aquilo que está longe no trabalho. Agora eu vou observar o terceiro plano, algo que está mais longe, e vou colocando outras tonalidades de cinza. Esses tons, eles precisam estar bem definidos. Eu não posso colocar esse tom cinza mais claro num objeto que está bem em primeiro plano, porque senão eu perco toda a minha profundidade. Então atente-se que cada base, ela existe aqui uma linha de perspectiva. O que é isso? Se vocês observarem, os elementos indo para o fundo estão clareando. Então aqui eu tenho a tonalidade 1, que é a mais escura, a 2 e a 3. E eu vou ter, mais longe ainda, eu vou ter o 4, a tonalidade 4, que é aqueles elementos que estão mais longe. Posso também utilizar o branco como pintura? Não, o branco é o fundo do papel, ele faz parte da paisagem. Então eu não vou pintar o intervalo das árvores, ele já é o próprio papel. Numa tela seria a parte do céu. Posso utilizar o branco para fazer as luzes depois, quando a gente for modelar a árvore. A gente não modela o trabalho de início. Primeiro a gente faz o estudo tonal, depois a modelagem. Eu já tenho alguns outros vídeos ensinando a fazer uma árvore, a modelar uma árvore. Eu posso fazer esse estudo de cinza primeiro, depois entrar com as cores. As cores vão modelar o trabalho. O mesmo pincel eu usei para tudo. Uma árvore mais fina eu uso o pincel de lado. Não me prendo a formas perfeitas. Em cima desta base agora, eu vou aplicar as cores. Então, para fazer as cores do quadro, é muito bom você fazer uma escala tonal de cinza antes de começar a dar cor ao desenho. Porque esta base cinza vai te dar um norte de como trabalhar a tonalidade da cor, seja ela vermelho, amarelo, verde, não interessa a cor. O interessante é o tom de cada cor. Se você entender esse princípio, o resultado final do seu trabalho vai ser muito bom, muito convincente. Quando você se afastar do trabalho, você vai observar que alguns elementos estão próximos de você e outros estão longe. Aprendemos que no primeiro plano, aquilo que está perto da gente é muito indefinido. Não pinto jamais fazendo este movimento, porque isso recobre a tela. Eu vou usar o pincel deitado e vou fazer grafismos, manchas, sem me preocupar diretamente, respeitando um pouco do branco do papel, sem me preocupar com acabamento perfeito, com coisinha bonitinha. Eu faço algumas marcações de sombra do objeto, olhando na imagem, mas eu não tento copiar a mancha, apenas o lugar que ela está. Eu não tento desenhar nenhuma mancha. Quando a gente tenta desenhar uma mancha para ficar bonitinho, ela perde toda a expressão. Eu posso fazer uma camada, posso utilizar em seguida outra camada por cima desta, com o pincel deitado, como se fosse uma espátula. O branco em cima do preto, o preto em cima do branco, o cinza em cima do branco, o cinza em cima do cinza. E aí eu já tenho a referência. Agora eu vou construir a partir disso
eu vou iluminar a árvore preta. Como que eu vou colocar tom de luz numa árvore preta? Se eu colocar branco para iluminar, eu perco essa árvore, porque eu volto ao papel. O branco vai funcionar como um corretivo, ele vai apagar o que eu fiz. Então eu vou iluminar a árvore utilizando tons mais baixos de cinza. E aí eu vou construindo a minha figura, iluminando, escolho o lado da luz. Neste caso aqui eu estou utilizando a luz do lado esquerdo. Usei aqui manchas acinzentadas, cinza escuro, e vou subindo para a luz em pinceladas diferentes, posições diferentes. Eu vou usando agora o cinza mais claro, mais claro, mais claro, até criar o efeito de profundidade. Imagine só, onde eu vou colocar o amarelo numa árvore preta iluminada com cinza? Na região mais clara. Vou trabalhando agora as camadas. Essa base estrutural neutra, acinzentada, verde. Posso utilizar o verde misturado com o vermelho, que é uma cor complementar, para trabalhar a região mais escura. E o fundo? Eu trabalho o fundo primeiro, o fundo depois? Não existe regra. Eu posso trabalhar o fundo juntamente com o primeiro plano. Depois eu reforço os desenhos do primeiro plano, alguns contornos, mas não contorno contínuo, o contorno também irregular. Toda a pincelada ela será feita de modo irregular, sempre irregular. Posso voltar agora, como eu sei que essa árvore é escura, eu pego o preto, ou a cor escura que eu estiver trabalhando, e vou trabalhando as cascas dessa imagem. Logo, logo, observe que a pincelada irregular, ela dá uma riqueza no meu trabalho. Essa escapada que deu aqui, eu uso agora para não usar a referência, mas eu vou usar a criatividade. E aqui eu vou construir o meu trabalho. Ela era a base. Uma pincelada errada, ao invés de ser um erro, passa a ser um objeto de beleza, de estética, de equilíbrio. Eu coloco uma árvore por cima da outra, porque todas as árvores elas não são espalmadas. Se você entrar na natureza e observar, uma forma entra dentro da outra. Quem já brincou na infância numa árvore sabe exatamente o que eu estou falando. Os galhos eles são sobrepostos, interpostos. Sempre começa com um galho um pouquinho mais grosso e vai afinando, vai dando leveza. Lembrando que o peso visual de uma imagem é sempre na base, sempre na parte de baixo, e a leveza é em cima. Agora, eu quero trabalhar o céu próximo desta imagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom claro e vou trabalhando o intervalo das imagens. Nossa, invadi esse trabalho, essa árvore aqui. O que eu faço agora? Já fiz o fundo, eu vou lá e recupero a minha árvore na tonalidade que eu preciso. E aí o trabalho está finalizado. Vou até o final desse trabalho, recuperei a árvore, o fundo está lá e faço toda a área da mesma maneira. Ilumino o trabalho, coloco outras texturas com vermelho, com verde, vai depender da cor, da família de cor que você vai trabalhar. Mas a base acinzentada ela é importante para você não mudar a tonalidade do trabalho. Pratique, experimente, ouse e o resultado ele vai acontecer. Você vai se surpreender com aquilo que você será capaz a partir de um estudo tonal. Lembre-se, a cor ela não é fundamental na pintura, na representação tridimensional. O importante é a tonalidade. Bom trabalho!